apostolado de Djalma Toledo, seu ministério em São Paulo e todos que estão aqui sejam abençoados. Che manás, glorifique o Senhor. Che palabacharabás. Isso, dê uma salva de palmas ao nosso Deus, Ele está vivo. Ele reina de eternidade a eternidade. Pai, te damos graças, Pai. Sê conosco até o final deste encontro. Tudo é para a tua honra e para a tua glória. Amém, queridos? Podem sentar. É isso aí, eu tive o privilégio de poder conhecer esses homens de Deus. E o apóstolo Djalma ter conversado comigo sobre a participação do Remi. E Deus faz coisas tremendas, né? Porque tem coisas que já estão no nosso coração. Ele só faz unir as pessoas certas, né? E vai juntando, né? E essa é uma proposta maravilhosa, queridos, porque a nossa proposta é que o reino de Deus cresça. Não tem nada a ver com a minha igreja, a igreja do apóstolo Djalma, ou seja, qualquer igreja. É um conteúdo de reino de Deus. E é isso que está acontecendo e a gente fica super feliz, né, de estar podendo viajar e ministrar uma palavra, ok? Deixa eu me apresentar, meu nome é Hélio Peixoto, sou casado com a Deise, aquela lindona, ela deve estar me assistindo, e aí Deise, tudo bem? Legal. E eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 netos, não parece não, mas tenho, tá? Essa barba agora tá ficando prejuízo para mim, né? A minha esposa já até pediu, Elinho, olha, dá um jeito aí. Eu vou dar um jeito já já, é isso aí. Gente, quero ministrar com vocês algo que está no meu coração. Na verdade, eu tive a oportunidade de ministrar isso agora recentemente, porque a gente tem uma conferência anual lá no nosso ministério, através da escola que nós temos há 20 anos, a Escola Atos, escola cristã de formação de liderança. Eu vejo isso no meu coração uma importância muito grande, principalmente dos dias daqui para frente, porque a igreja do Senhor vai avançar cada vez mais. Aí, só vou te falar, nós não teremos um avivamento, nós já estamos nesse avivamento. Eu tenho oportunidade de conhecer outros pastores, eu morei fora, eu tive a oportunidade de conhecer outros pastores, eles sempre estão me contando a respeito de como tem crescido o avivamento no mundo, de uma forma que você não faz ideia. Você lembra no passado aquela janela 1040, que todo mundo orava, intercedia para que houvesse uma grande evangelização lá? Hoje é um dos lugares que mais cresce em percentual de população o crescimento do evangelho, gente. Então, assim, é o final dos tempos, é o final da grande vitória do Senhor sobre a face da terra, para redimir as pessoas. Então, assim, eu olho para frente, eu enxergo isso no meu coração, um tempo maravilhoso. Mas é um tempo também de bastante entendimento, de formação que nós precisamos ter. Com certeza aqui tem pastores, né, aqui no nosso meio, tem pessoas aqui que são líderes de grupos de ministérios, e outros, eu tenho certeza que estão aqui com um chip aí instalado dentro de você, algo lá que já foi determinado, né, no teu coração, para que você cumprisse uma missão e um propósito sobre a face da terra. Gente, nós estamos aqui debaixo de um propósito, de uma missão, pode saber disso. Eu me lembro muito bem, com 22 anos de idade, eu me entreguei a Jesus, eu tive um encontro fantástico com Jesus na faculdade de medicina, e aquilo mudou a minha vida. Foi outro dia lendo Atos capítulo 26, quando Paulo dá uma declaração para o rei Agripa a respeito daquilo que Deus havia falado. Eu já sabia com 22 anos aquilo que ele tinha instalado dentro de mim e o propósito para isso. E o propósito de eu estar sobre a face da terra, aquilo que eu precisava desempenhar naquilo que ele estava me chamando. E eu sei que também levou um tempo isso, de toda uma preparação, e isso que eu quero levantar essa bola, vamos dizer assim, nessa noite com vocês, da importância de você ser uma pessoa preparada. O amém foi pouco, mas vai melhorar já já. Precisamos, porque o grau da nossa preparação será o grau da nossa eficiência no reino. É assim que funciona. Então, se eu tenho consciência sobre a importância de me preparar, de ser aperfeiçoado, então nós vamos cumprir muito bem essa nossa carreira. Então é isso que eu quero conversar com vocês, falando sobre crescimento de liderança. Eu quero usar um texto muito interessante, simples, e o que eu tenho para falar para vocês é simples, mas então aí vai para você colocar no teu coração. Vou usar algumas frases aí, se você quiser anotar,
tirar uma foto, fica à vontade. Mas eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 13, no verso número 11. Está escrito aí: quando eu era criança, diz Paulo, eu falava, pensava, eu raciocinava como criança. Lógico. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei entre aspas aí, maturidade, o homem maduro, os meus pensamentos, ou seja, a minha mentalidade se desenvolveu muito além dos pensamentos da minha infância. E agora, diz Paulo, eu deixei as coisas de criança. E eu coloquei entre aspas que o comportamento dele mudou. E o apóstolo Djalma estava falando aqui sobre o apóstolo Paulo, né? É assim mesmo. Tem esse tempo que todos nós temos que passar. Um tempo de preparação para nós sairmos de uma criancice em termos de chamada, para nós entrarmos na maturidade daquilo que Deus nos chamou. Sabia? Na maturidade de todas as coisas, é aí que está o bom, é aí que está o gostoso. É aí que nós usufruímos do melhor. Você tem uma ideia, quando Deus ele sai de uma primeira aliança que ele estabeleceu com Abraão e entra lá numa nova aliança através de Jesus, a declaração, numa maior parte das declarações do apóstolo Paulo, quando fala sobre filhos, Gálatas capítulo 4, verso 6, e agora vocês são filhos. Ele enviou ao coração de vocês o Espírito Santo, no qual a gente clamava, Pai. Ele está falando filhos, aquela palavra é na maturidade. Então nós estamos numa aliança de maturidade. É por isso que a igreja daqui para frente ela vai ser extremamente eficiente. Aleluia. Eu creio, gente, eu creio. Eu tenho trabalhado intensamente lá no nosso ministério, né? Através de seminários, através da nossa escola, Atos mesmo, para que as pessoas possam ser formadas, possam ser formadas e crescidas de dentro. E é esse conteúdo que eu quero conversar com vocês. Tá certo? Então veja, crescimento em liderança vem pelo investimento pessoal no seu homem interior, ok? Não é um investimento em si do meu intelecto, das coisas de fora, desse homem que eu chamaria o homem exterior. Eu tenho que tomar cuidado, é importante o intelecto, é importante nós termos um conhecimento, nós termos uma certa cultura, isso ajuda. Mas no mundo do Espírito, no reino de Deus, o que funciona é o quanto eu cresço no meu homem interior, no meu espírito. Porque é de lá que Deus me revela, é lá que Ele fala comigo, é de lá que eu enxergo as coisas, é por isso que nós somos eficientes. Alguém está compreendendo o que eu estou dizendo? Paulo em Efésios, uma das cartas mais maravilhosas, ele mostra lá desde o início, nos 3 primeiros capítulos, né? Ele estava falando lá sobre a nossa herança em Cristo, o amor dele, ele foi para a cruz no nosso lugar, falou coisas tremendas de quem nós somos em Cristo. Depois ele fala da importância de nós vivermos como novas criaturas, e ele põe lá no capítulo 6, já dizendo assim, ó, quanto ao mais, verso 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então é uma preparação no meu homem interior. Eu tenho visto e conversado com outros pastores, lá no Rio de Janeiro também, que a dificuldade que eles têm em avançar na sua chamada ou no seu ministério, é porque eles não estão preparados no espírito para encarar os desafios em determinadas situações. Gente, não será da nossa cabeça que nós vamos ter a perfeita visão sobre o que está acontecendo no momento. Não será da nossa cabeça porque eu pensei e nós vamos lá e vamos executar algo pelo simples fato que eu pensei. Não é assim que funciona. Então esse é um grande treinamento do seu homem interior. É esse que precisa crescer para ele prevalecer sobre o homem exterior. Que está sempre pronto a dar uma opinião, a dizer alguma coisa, a concluir, porque é muito fácil. Eu olhei, uma conclusão vem logo um raciocínio. Mas quando se trata de enfrentar adversidades, e cada um de nós enfrenta, porque isso aí faz parte não só da nossa jornada de vida, mas do ministério, uma oposição àquilo que Deus chamou para fazer. Mas o inferno está liquidado, porque ele vai cair, aleluia. Ele vai se levantar, ele vai cair sempre. Você entende? Isso tem que estar no teu coração. Mas nós não enfrentamos isso no natural. No natural a gente não vence, hein? Escuta o que eu quero te falar, a gente não vence. Então vamos lá, o simples fato de nós estarmos na igreja
e temos uma chamada para liderar, não garante que a gente esteja crescendo também. Eu volto e meia, falo lá, no conselho que a gente tem lá com os pastores, eu estou falando, gente, legal, você é um pastor, legal, mas você não chegou lá não, hein? Agora eu fui ordenado, cheguei lá, não chegou nada, agora você está começando. Então nós temos que entender que é o seguinte, eu posso ser pastor o resto da minha vida, eu vou fazer 25 anos de pastorado agora no próximo ano, e não crescer no meu espírito, de que adianta? Não adianta nada, eu não estou crescendo na minha chamada, eu não estou crescendo naquilo que eu preciso fazer. Alguém está entendendo as diferenças que eu quero trazer aqui nessa noite? Obviamente eu não quero supervalorizar uma e esquecer da outra, porque a gente tem que ser equilibrado. Eu gosto de Jesus quando ele diz em Mateus 4, no verso número 4, olha só, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí, o nosso Senhor é equilibrado. Esse é o segredo, e nós sermos pessoas equilibradas. Mas a nossa fundamentação de avanço, de chamada, de realização, aquilo que precisa ser feito, porque já está tudo pronto, gente. Isso é uma das coisas que me alegra e traz descanso, que é o seguinte, tudo na minha vida daqui para frente, em relação ao que Ele tem, no propósito dEle, no propósito, no plano dEle, já está pronto. Agora é só eu caminhar na percepção de onde eu tenho que caminhar, e toda a providência também já está pronta. Diga aleluia. A providência da tua vida já está pronta até o final dos seus dias. E Deus não fica chegando para mim e fala, Elinho, eu não sei o que eu vou fazer na segunda-feira, não providenciei nada por você, porque eu estou ocupado. Está tudo pronto. Tudo pronto. Entende, gente? Então, por ser pastor, não é algo automático que eu crescerei no meu espírito, no entendimento de verdades espirituais. Não será automático. É algo consciente que eu preciso realizar. É uma cooperação minha com o Senhor. Nós temos que cooperar. Então, o que me faz crescer, e aqui eu quero colocar essa frase só para te fazer essa diferença. O que me faz crescer não é o que eu quero fazer, mas é a quem eu respondo. Eu não sei, isso aí demora até a gente pegar um pouquinho, mas é o seguinte, não é uma questão de realização, é uma questão do quanto eu estou respondendo a Deus no que Ele me pede. Eu quero muito, mas será que eu não preciso valorizar o preciso? Eu preciso. Certa ocasião Deus falou algo para mim, há uns 8 anos atrás, que mudou todo um entendimento. E obviamente a gente está crescendo, todos nós. Não cheguei lá, estou crescendo também, você também, a gente vai lá. Mas naquela tarde, uma tarde até chuvosa, gostosa, estava no meu escritório, estava tendo a minha comunhão com Deus. E naquele dia Ele me falou algo no meu coração que mudou toda a minha perspectiva em relação a eu abordar as coisas do ministério. Ok? Ele falou assim para mim, Elinho, olha só, o importante não é o que você faz para mim, é como você vive para mim. Bom... Até hoje eu estou ouvindo esse barulho. E aí eu entendi, porque a gente põe uma ênfase demais em realizações, o que em si não tem nada de errado. Desde que eu não atropele e ponha isso à frente, porque senão eu vou deixar Deus e o seu propósito em algum lugar e vou fazer o meu propósito. Olha aí, hein, igreja? E no ministério não vai dar certo, que mais cedo ou mais tarde eu vou acabar sozinho mesmo, na humanidade, sem conseguir avançar, porque Deus não está ali. Eu fiz, mas Ele não está ali. Eu já ouvi muito isso também. Eu tenho aprendido a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, não o que eu estou querendo. Ou por comparações, ou porque outro ministério faz isso ou aquilo outro, eu não faço isso. Eu sei bem, muitas vezes eu falo para a minha igreja lá, gente, você não tem um pastor perdido, eu estou achado, aleluia. Eu sei para onde eu vou, aleluia. Quem quiser, vem comigo. Porque eu tenho entendimento da minha chamada. Eu tenho entendimento daquilo que Ele me chamou para fazer. E não é bonito, Deus? Ele distribui isso no seu corpo, cara. Não é não? A célula do osso quer ser a célula do coração, não dá certo.
Sai dessa lama, jacaré. Fica aí mesmo, você é osso, ele é cardíaco, o outro é fígado, é intestino. Coisa simples que eu estou conversando com vocês, mas faz a diferença quando a gente tem consciência. Porque em si não é uma jornada de realização, mas é uma jornada, pega essa agora, é uma jornada de transformação. O que Deus quer mesmo é que eu chegue lá parecido com Ele. Já estou cultivando uma barba, vou deixar um cabelo grande. O interesse de Deus é que você seja semelhante a Ele. É por isso que nós estamos nessa faculdade sobre a terra, para ser aperfeiçoado, para ser transformado. Valorize isso e coloque isso no lado da balança de maneira correta. Porque é justamente porque nós estamos sendo transformados, como nós vivemos para Ele, que automaticamente nós estamos fazendo algo debaixo da unção e da direção dEle. Diga aleluia. Aí as coisas dão certo. Tem que morrer nas nossas chamadas, a gente tem que crescer, é isso que eu estou te falando, ao ponto de entender, gente, que a nossa chamada não é questão de números. A nossa chamada não é questão de construções, prédios. A nossa chamada é influenciar pessoas que mudam para sempre, cara. Você entende? Então a gente tem que contrabalancear isso muito bem. Tem que ter uma consciência séria a respeito disso. Então veja, o que eu quero fazer não pode ser mais importante do que eu preciso ser. Aguardando. Então, eu e você, a gente tem que se preparar para crescer. E esse crescimento, eu quero te falar para você que ele não é assim, passei por um período, tá legal, não. É aquela questão da educação continuada, né, cara? A gente vai sendo preparado e a gente vai aprendendo sempre. Esse é outro detalhe legal, você quer uma maturidade boa para o ministério ou para a tua chamada, e você cumprir a tua chamada legal, tranquilo, numa boa, então tenha um coração ensinável. Sem coração ensinável não funciona, é incrível que Deus na sua voz, Ele não é apenas ele não é uma informação, ele não é apenas lá um conceito, Ele é uma direção a ser seguida. E sendo direção a ser seguida, sempre haverá correção na nossa vida. Sempre. E se eu tiver um coração ensinável, então a gente chega lá. Está dando para entender, gente? Legal. Então, todo fundamento de crescimento tem como base exatamente isso. Quando eu falo sobre transformação, gente, eu estou falando sobre mudança de mentalidade. Porque Deus faz isso em mim e em você através da sua palavra. Eu não conhecia Deus, tinha um conceito sobre Deus, que Deus é uma energia, é aquilo outro e tal. Um dia alguém anunciou Jesus, mostrou o evangelho para mim e eu criei. Eu troquei de mentalidade, agora eu creio nesse Deus que está me sendo anunciado. E Ele é exatamente assim, então eu creio. Mudança, transformação, mudança de mentalidade. Veja que legal, 2 Coríntios capítulo 3, 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos o quê? Transformados, gente, de quê? De glória em glória, de estágios em estágios, de tempos em tempos, é sempre crescente. Uma das coisas que eu tenho paixão com Deus é o seguinte, Ele pega eu e você e Ele faz um projeto sempre de progresso e crescimento. E você pode ler e você vai ver todos os homens que andaram com Deus, eles chegaram nesse projeto de crescimento, de progresso. Todos eles que andaram, é fantástico isso. E Deus, Ele não tira de mostrar a mim e a você os erros de cada um deles. Abraão com seus erros. No final, em Gênesis capítulo 24, verso 1, Abraão já estava em ditosa velhice, e está escrito lá, e Deus o havia abençoado em tudo. Pastor, mas o livro de Jó, esse aí pega. Não, não pega. Porque veja, se você for lá em Jó 42, verso 12, está escrito lá que Deus abençoou o último estágio de Jó mais do que o primeiro. Então Ele já vinha abençoando.
Mas ele passou por uma fase que ninguém gosta, né? Pois é, mas você vê como é que Deus é tremendo, né? Mesmo passando um momento tão difícil da sua vida, ele termina melhor. Meu Deus, gostei! Aleluia! Cara, isso é que é Deus, hein? É o Pai a quem a gente serve, a programação que Ele tem. Então você tem que ter isso no teu coração, você vai terminar melhor do que como começou. Eu tenho isso no meu coração. Mas se eu vou chegar e falar, pastor, mas ministério é um fardo. Ministério é um fardo para quem não conhece Deus. Se você realmente anda com Ele e conhece Ele, não é um fardo, é o maior prazer. Eu estou no ministério, como eu falei, há 25 anos, eu estou vivendo meus melhores dias. E eu sei que daqui a 10 anos vou viver melhor ainda. Porque Ele não me chamou para viver um fardo. Ele me chamou para viver uma alegria com Ele, um prazer de poder caminhar com Ele e fazer a vontade dEle sobre a face da terra, gente. São visões, são entendimentos que nós temos que quebrar. Não podemos deixar a humanidade tomar conta. Pastor, mas eu estou enfrentando problema. É mesmo? Você está enfrentando problema? Olha para a pessoa que está ao seu lado. O problema dele é pior, dela é pior. E você nem sabe. E o inferno convence que só eu estou enfrentando problema. Faz parte. Tiago, ele estava tão doido que ele disse assim: tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações. É brincadeira. Mas aí você vai crescendo, você vai entendendo por que Tiago ele dá essa declaração. Porque ele estava falando lá sobre um aperfeiçoamento. Ele estava falando lá para que nós tornemos pessoas sem defeitos, num conteúdo de estar muito bem preparadinho. Não tem como, né? Há muitos anos atrás, eu ganhei um livro do Bispo Macedo. 501 pensamentos de Bispo Macedo, aleluia. Show de bola. De vez em quando eu dou uma lidinha lá, porque tem uns negócios super interessantes. E eu guardei essa frase, porque uma das frases desses pensamentos era o seguinte: o homem de Deus só cresce na tribulação. É mesmo? Você já viu alguém querer emagrecer só pensando em fazer ginástica? Pastor, eu fiquei meia hora só pensando e eu levantando peso. Quando se trata de apertar a minha vida e a sua, deixa que Deus é suave, Ele sabe trabalhar na tua vida, para você se tornar uma pessoa melhor para Ele e para os outros. Eu não considerei essa. Essa é fundamental. Aí o segredo de nós sermos aperfeiçoados, porque Deus ele está olhando as outras pessoas. Eu fui estudar fora com a minha família. Primeira aula lá, nós éramos, 1.200 alunos no auditório. E aí o professor que foi começar a dar uma palestra e falando sobre tudo, anunciando, explicando várias coisas, ele falou assim: olha, só vou te falar uma coisa, guarda isso e nunca esqueça. Eu jamais esqueci também. Você não está aqui para você mesmo, você está aqui por causa de outras pessoas. Deus sempre tem uma visão de outras pessoas. Ele sempre tem uma visão de que você é importante para outras pessoas. Óbvio que para Ele também. É fundamental a gente ter esse entendimento, gente. Ele já sabe até o final, na vida do Rodrigo, de cada um de nós, né? O Cristiano está ali e tal. Ele já sabe lá no final o número de pessoas que você vai ter contato, que você vai influenciar, que você vai ser uma bênção para Ele. Essa é a visão de Deus, gente. A gente olha isso na primeira aliança, quando Deus chama Abraão, fala para ele: cara, eu vou te engrandecer, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. É o seguinte: vou te engrandecer, vou te fazer isso, você vai ser pai de uma grande nação. Olha só, ser tu uma bênção. A visão de Deus é o seguinte: é você ser uma bênção. E muitas vezes a gente começa nesse estágio. Eu até entendo, todos nós: Senhor, me abençoa. Mas na verdade Ele tem nos abençoado para que nós sejamos uma bênção para outros. Está guardando isso no teu coração? Vamos seguindo então adiante. Então,
Veja que coisa interessante, aqui está falando sobre transformação, essa palavra, ela só é encontrada 4 vezes, em Romanos capítulo 12, verso 2, e depois em Mateus 17, em Marcos 9, na transfiguração, né? Quando Jesus ele fica transfigurado, é a mesma palavra, é a mesma de Romanos capítulo 12, verso 2, que a gente vai ler. Mas essa palavra fala sobre transformação, que você não volta a ser o que era, isso é que é maravilhoso. A gente vai caminhando com Deus, e a verdade dele vai fazendo parte de quem a gente é, vai nos mudando de tal maneira que a gente não volta mais a ser o que era. Porque é a palavra metamorfos, daquilo que nós conhecemos sobre metamorfose. A lagarta se transformando numa borboleta. É um negócio doido. É um outro ser. Graças a Deus pela verdade na nossa vida. Não é? A gente vai sendo transformado de glória em glória. Então Deus ele vai te transformando à medida que você vai andando com Ele. A verdade, ela vai fazendo parte de quem você é, você vai crescendo. A gente vai se transformando cada vez na imagem dEle, é demais isso. Jesus ele estava tão resplandecente da glória de Deus, ele estava tão cheio. E é esse o propósito de Deus para a sua igreja, aleluia. Então, pensamentos nada mais são do que estágios de crescimento. A gente só tem que cuidar da nossa mentalidade. Troca de mentalidade pela verdade vai fazer você crescer. Guarda isso. Troca de mentalidade pela verdade. Pastor, eu penso, eu acho. Cara, a gente tem que morrer com isso, gente. Não é o que eu penso, o que eu acho. O que é o que está escrito. É a verdade. Em termos de liderança, para crescimento, você tem que matar esse negócio de eu acho e eu penso. Tchau, um abraço. É o que Deus tem a dizer. Essa deve ser a nossa mentalidade, nosso estilo de viver. Diga amém. Então a minha maneira de pensar mostra o nível, obviamente, do meu crescimento, gente. O quanto de foco ou consciência eu tenho dado ao crescimento do meu homem interior. Isso é importante. E a gente vê lá em Romanos 12. E não vos conformeis com este século. Elinho, não se molde ao padrão desse mundo de pensar. Quando ele está falando século, está falando desse mundo, é a sua mentalidade. É isso que mata as pessoas, é destrutivo. É um prejuízo só. Então as pessoas são super inteligentes, altamente capacitadas, com habilidades tremendas, mas elas vivem no prejuízo. Elas vivem quebradas. Seja em relacionamento, na sua própria vida, são presas, escravas a uma mentalidade. A uma mentalidade à parte da verdade. Que as pessoas abraçam e no final dessa história é morte. É o que a gente vê. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Mas então aí está falando que a gente deve ser transformado pela renovação da nossa mente com a verdade, óbvio. Para que então eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha a nossa cooperação aí. Ela é fundamental, gente. Então quando eu renovo a minha mente na presença viva de Deus e da sua palavra, isso gera transformação na minha vida, eu vou sendo transformado. Mentalidade transformada pela verdade gera maturidade de comportamento. É o que nós precisamos. Agora veja, a maturidade de comportamento, ridículo que eu vou falar, não virá se primeiro não houver uma mentalidade transformada pela palavra. Não virá. Não tem como, pastor, mas eu tenho 56 anos, eu tenho 50 anos. Cara, se sabedoria viesse por idade, estava todo mundo numa boa, quando terminasse a sua vida. Eu conheço velho que é doido. De repente você conhece um também, não é não? Não olha para o lado, não é o momento. Não é o momento. Caramba, o que esse cara tem? Os anos passaram, não, mas a experiência, eu entendo que a experiência da vida, é a experiência de só fazer besteira. É a experiência que ele tem, 70 anos de só fazer besteira, eu conheço. E aí você pega um rapaz que tem 20 e poucos anos, uma moça cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, extremamente frutífero, extremamente sábio no seu comportamento em decisões. Eu vou até meia-noite.
Brincadeira. Vamos embora que eu tenho que falar uns negócios com vocês, tá? Então, vem lá, vamos entrar agora nessa área aqui. Veja bem, o líder que entra na maturidade, ele tem aprendido 6 coisas importantes. Bom, pelo menos eu considero. Pode ser que existam mais, ok? Depois vocês complementem aí, por favor. Mas a primeira, ele tem aprendido que ele precisa cuidar da sua mente o tempo todo. Aí, quem tem que cuidar da sua mente é você. Eu não posso te ajudar. E mente é um local chave, cara, porque é um campo de batalha tremendo isso aí. É através da mente, de um pensamento, Satanás enganou Eva. E Adão foi também, que é bobo. E assim vai. A estratégia dele é o seguinte: ele não vai pegar o Rodrigo aqui, o Rodrigo na gravata. Rodrigo, tu vai fazer o que eu quero na gravata, e o Rodrigo vai, sem poder sair, não. Ele vai chegar, vai conversar com o Rodrigo uma opção de coisa. Vai bater um papo com ele sobre várias coisas e tal. E está ali, está ali. E aí a gente vai prestando atenção. E de repente a gente não entende o quanto aquilo ali é uma cilada, é uma armadilha. Um pensamento tão bem bolado, tão convincente, tão parecido com a verdade, mas não é a verdade. E agora? E aí eu vou alimentando aquilo ali, exatamente o que ele quer. Aquilo ali vai crescendo, aquilo ali vai tomando espaço, vai governando a minha maneira de pensar. Guess what? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou fazer exatamente aquilo. Deixa eu te falar uma coisa legal. Você não é tentado naquilo em que você não pensa. Pastor, mas vem uns pensamentos doidos. Mas hein? Sai ontem. Para de pensar. Pensa nos passarinhos, pensa nas flores, vai ver um gadinho na fazenda, vai dar um passeio de barco no Rio Paraná. Sai ontem. Para que ele não cresça e te domine ao ponto de ir lá. Olha, pastor, quando eu vi, eu estava na cama com a mulher. É mesmo? Não, senhor. Esse aí, o negócio é o seguinte, já estava isso sendo alimentado, ó. Mas tudo começou com um primeiro pensamento. Eu dei espaço, eu não peguei, eu não dominei aquele pensamento. Alguém está compreendendo o que eu estou falando? Olha a importância. Quanto mais você for dominado pelo pensamento da verdade, mais você está fortalecido para dominar os pensamentos contrários. A inclinação da carne, a gente só domina se a gente estiver cheio da verdade. Dominando, governando a minha mentalidade. Está compreendendo? Então, a maior parte das vezes, gente, nós somos traídos pela maneira errada de pensar a respeito de pessoas e coisas. Isso é muito rápido. Você reparou como é rápido o inferno colocar alguma coisa contra dentro da tua mente, contra uma outra pessoa? É rápido demais. Sem justificativa nenhuma, eu não gostei. Não fui com a cara e tal. E vem rápido, as coisas vêm, a gente tem que dominar isso. Tem que botar, tem que descartar lixo, 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 lixo. Tem que ser rápido. Então, o que mais precisamos, escuta aí agora, hein? No ministério de liderança, é aquilo que eu chamo de uma mente equilibrada. Legal, pastor, o que você está falando sobre mente equilibrada? Então vamos lá. É isso aí que eu quero te dizer. Ou seja, uma mente governada pela inspiração divina, que produz claridade suficiente para caminharmos, sendo frutíferos no exercício da nossa liderança e nos relacionamentos. Isso não vem da minha mente, vem de Deus, da sua verdade, da presença dEle, da sua palavra. Não me pergunte, mas Ele te dá a sabedoria e o entendimento e a visão clara sobre situações que você está enfrentando ou você está vivendo. Graças a Deus, essa é a minha segurança. É a tua segurança, está aqui dentro. Você tem como enxergar e ver as coisas no mundo do Espírito sem que você tenha a visão aberta.
É tão legal essa questão da crença na palavra e caminhar com Ele, que você fica com os seus olhos do Espírito muito abertos, sem que você veja, mas você tem percepção alta, que aquilo é uma cilada, que é para aquela porta eu não tenho, não, tem aqui dentro, eu não entro naquela porta, não é ali, é aqui, é para cá, não é dessa maneira, não é dessa maneira a abordagem, não é. Sabe, liderança envolve, obviamente, pessoas, né? Sempre, o conteúdo de Deus é sempre pessoas. Agora eu vou te dizer uma frase, você não precisa gastar para fazer curso fora, curso na internet, ir lá para uma programação de coaching, seja o que for, cara, sobre liderança. Você quer ser um líder bem-sucedido? Eu só vou te dizer isso nessa noite porque eu te amo demais e depois você me paga um prato de bacalhau, que eu amo bacalhau. Só isso que eu quero. Eu amo. Só isso. Vou te falar a frase, para você ser um líder bem-sucedido, com 4 palavras. Preste bem atenção, simples assim. Líder, é mesmo, pastor? Ser um líder bem-sucedido? Exatamente. Pense no outro primeiro. Não gostei. Se não gostou, não serás um bom líder. Eu vou repetir. Pense, já vi que não vou ganhar o prato de bacalhau, tá vendo? Você paga? O apóstolo de João vai pagar para mim, aleluia. Então, pense no outro primeiro. Se você pensar no outro primeiro, maridão, a sua esposa vai andar numa boa e seus filhos também. Esposa, se você pensar nele primeiro, vocês vão andar numa boa, relacionamento, família, tudo envolve isso. Interessante, o apóstolo Paulo, em 2 passagens, uma em Romanos e a outra, eu não estou me lembrando qual é o livro, em Romanos, ele fala assim, ó, você valorize as pessoas acima de você mesmo. Ele não está falando para a gente ser anulado, entende, gente? E a gente está vivendo um mundo muito comprometido no selfie. O selfie sou eu mesmo, é para mim, tudo para o meu interesse, só penso. Quanto mais, olha, vou dizer umas coisas que são desafiantes, mas é isso, ó. Quanto mais eu pensar em mim mesmo, nos meus problemas, na minha vida, no que eu quero, mais pesado eu me torno. Porque nós não fomos chamados para ficar pensando na gente, nós fomos chamados para ser canal, rios de Deus, com propósito para outros. O selfie não começou aqui agora, só está aumentando isso. O selfie começou quando Satanás, cheio da glória de Deus, ele olhou no espelho e falou, espelho, espelho meu, há alguém mais lindo do que eu? E está escrito que ele se corrompeu na sua formosura, ele era cheio de glória, da glória de Deus, para transmitir, para passar, ele não podia olhar para ele. Olhou para ele, pronto. Buraco negro, tchau, um abraço. Você quer andar livre, leve, solto, no bom sentido? Cheio de alegria, de dinamismo? Então põe isso como regra, pense no outro primeiro. Nossa, estão me olhando assim, meio, esse cara é doido. Hoje mesmo já tirei 4 selfies minhas, esse sol bonito. Aí, quando você tirar menos fotos selfie, você está crescendo. Pode escrever. Desse jeito, é desse jeito. Meu Deus. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele, para Ele. E por Ele foram criadas todas as coisas, tudo para Ele. Essa é a dinâmica da vida, gente. É por isso que do teu interior vai ter uma lagoa para você nadar nela. Não, do teu interior fluirão rios de água viva. É para outros, é para outros, é para outros, é para outros. Gente, é para tua esposa, é para os teus filhos, para os teus amigos, é para todo mundo.
Aleluia, pastor, e eu? Calma, cara, você já está cheio dele, rapaz. Questão de Deus é sempre transbordamento, cara, ele sempre chega para transbordar. Aleluia. Entende? Guardou, hein? Para onde a minha mente vai, gente, é para onde verdadeiramente eu estou indo, é o nível da minha decisão, é o nível das minhas escolhas. Tem que cuidar da mente. Repita comigo, eu tenho que cuidar da minha mente, por causa do nível das escolhas. Eu posso tomar uma escolha e acabar definitivamente, como eu conheço pessoas, gente, eu conheço pessoas, eu converso com caras, que eles já estão perdidos, eles têm chamadas, né? Começaram bem e terminaram mal, já estão fora, você não faz ideia o número de pessoas fora do ministério com chamada. Você não faz ideia. Eu também estou ficando surpreendido. Mas porque em algum momento tomou uma decisão errada, porque seu nível de mentalidade era super comprometedor. Não estava alinhado com o céu, na maneira do céu pensar. Não, mas fulano de tal fez isso comigo. Né? E a gente conversa muito sobre isso. Mas fulano de tal fez isso comigo, eu fui traído, eu tenho razão, eu tenho motivo. Exatamente, você tem, eu tenho, é meu direito. Enquanto Deus só está falando lá, cara, perdoa. Não, Senhor, como é que... Perdoa, não, perdoa, não dá. Aí eu vou perdoar, eu lembrei, o sentimento, desgraçado, miserável, está doendo. O cara valoriza o sentimento e não vai na ordem de Deus de perdoar. E quando a pessoa vai na ordem de Deus e pede a Ele a força para ir lá e perdoar, Deus vai lá e entra, retira aquilo tudo dele e o negócio é reconciliado. Eu falo por um testemunho pessoal, eu já podia estar morto. Eu retive algo muitos anos atrás em relação a um líder, no meu coração, com ressentimento e mágoas, totalmente na minha razão, no meu direito, realmente, do ponto de vista, se fosse ser julgado humanamente, eu tinha sido massacrado. Mas isso me fez adoecer. Eu acabei tendo um câncer de pulmão. Mas eu sabia o que eu estava lidando. Eu sabia a situação que estava acontecendo. E aí o Espírito Santo falou comigo, vai lá e perdoa essa pessoa, se reconcilia com ela. Eu entendi. Eu conheço a palavra que diz que pelas suas pisaduras eu não serei curado, eu fui sarado. A obra da cruz do Calvário é tão maravilhosa que Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Eu sei a herança de saúde que eu tenho. Eu sei o que eu tenho. Mas eu estava lá com portas abertas. Efésios capítulo 4, no verso 27, está escrito lá, não deis lugar ao diabo. Eu tinha dado um lugar, falta de perdão, de reconciliação, de ressentimento. Meu ministério poderia ter acabado, gente. A situação minha estava grave. Para você ter uma ideia, eu tinha perdido 6 quilos em 2 semanas. Você pensa que eu resolvi isso da parte médica? Não, eu já sabia que ele era do mundo do espírito. Eu resolvi na crença que eu tenho. E o Espírito Santo falou comigo, resolve isso. Que Isaías 53:4 vai funcionar na tua vida porque é verdade. Beleza, fui lá, me reconciliei. Foi maravilhoso, porque ele também estava mal, estava quebrado. Nos reconciliamos, tenho um relacionamento com ele fantástico hoje. Maravilha, tudo é passado. Eu quero te falar, dali eu fui ganhando peso. Estou aí. Eu vou falar sério contigo, tu é um ministro de Deus, tem uma chamada, vou estar nesse desenvolvimento, toma cuidado de não guardar mágoa e ressentimento de ninguém. Seja porque está certo, não vem com esse negócio, eu tenho razão, não vem com esse negócio. Vai lá e perdoa. Aí você vai andar em liberdade. Diga aleluia. É isso. Então vamos embora. Então para onde a minha mente vai é isso aí. Pode ser um caminho de construção ou destruição. Todo pensamento gera uma decisão que vai direcionar o nosso destino, gente. É assim mesmo.
Pensamentos geram ações, que criam hábitos, que formam o caráter, que direcionam o nosso destino. Então, onde é que você vai chegar? Deixa eu conversar contigo para ver o que está na tua mente, que eu sei aonde você vai chegar. Qual é a tua mentalidade? É a mentalidade que então te levará para algum lugar. É com essa mentalidade que a gente vai. Impressionante. Tão simples na nossa frente e tão ainda obscuro para a maior parte das lideranças da igreja do Senhor. Por que a igreja, de uma certa maneira, ela é fraca? Porque os líderes são fracos em entender essas coisas. Então, como é que eu cresço e eu sou forte em Deus, gente? Preste bem atenção nisso aí. Como é que eu posso crescer e ser forte em Deus se a minha mentalidade nele é fraca? Fala para mim. É só uma pergunta que eu estou fazendo. Então está lá Colossenses 3:1 falando lá, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. Mantém refrigerado pela verdade sempre. Uma segunda coisa, quando o líder ele entra numa maturidade, ele tem aprendido que precisa andar em amor uns com os outros. Segurem. Aí, andar em amor não é ficar dando beijo nas pessoas. Pode até dar um beijo. Mas é você ter um procedimento para com o seu semelhante que você não o prejudique. Em forma alguma. Por isso que eu falei que o sucesso está aqui, ó. Pensa no outro primeiro. Está lá eu, o Rodrigão, na mesa, tem lá 2 bifes, o maior. Eu fico, é meu. Rodrigo está precisando emagrecer. Eu não vou. Eu vou lá e pego o pequenininho, né, Rodrigo? E deixo e vou honrar o Rodrigo, que é meu irmão. Cara, se você fizer isso, tua vida cresce. Teu casamento é maravilhoso, cara. Está faltando é isso. Pensa no outro. Aguardando, andar em amor. É muito importante. Existe uma relação direta entre a expressão do amor de Deus e a nossa jornada de fé. Escuta aí, se nós somos filhos da fé em Deus, foi porque o amor dele foi que proporcionou isso. Nós estamos aqui por causa do amor dele na prática. Simples assim. Então eu quero te falar que fé é o nosso estilo de viver o amor de Deus, é isso aí. Você está cumprindo a tua chamada. Veja Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aí eu parafraseei dizendo o seguinte: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas o que tem valor ou efeito é a fé que atua por andar em amor. Aleluia. Pronto. Mata logo o capeta na cabeça. Pá! Então, para andar em amor, dependemos de um pensamento correto em relação às pessoas. Para andar em amor, não podemos cultivar pensamentos tipo crítica negativa, sem fundamento. E ficar alimentando isso. Eu sei que essas coisas vêm sobre a nossa mente, mas a gente tem que jogar fora, cara. Rápido. Alimentar pensamentos de crítica cauteriza a nossa sensibilidade e a nossa compaixão para com os outros, cara. É terrível. Eu sei bem, vivi um tempo assim, foi ruim demais. Para andar em amor, não podemos cultivar pensamentos de julgamento acompanhado de condenação. Para andar em amor, eu não posso cultivar pensamento de orgulho. Cara, e nos dias de hoje eu vou te falar o que é isso, né? É o espírito de Satanás mesmo, é o espírito do orgulho. E veja, eu quero te falar que o orgulho em atividade, pega essa, ele impede o reconhecimento dos nossos erros e falhas. Não para uma condenação, porque Deus não está me condenando, ou me empurrando. Aí, tá vendo? Aí, ó, Ele não faz isso comigo. Mas então ele impede o nosso reconhecimento de erros e falhas, produzindo, gente, a falsa sensação agradável de que nós somos melhores que os outros. Perigo.
O espírito de orgulho, se dominar a vida daquele que é chamado, daquele que é um ministro, um líder, ele não completará a sua carreira. Até porque está escrito que Deus resiste ao soberbo. Como é que pode andar com Deus? Ele anda com ele mesmo, mas agora com Deus não. É simples, gente. É assim que funciona. Terceira coisa que um líder de Deus, ele tem entrado na maturidade, ele entende, ele tem aprendido que precisa depender da inspiração e da direção do Espírito Santo como governo em sua vida. Governo. Diga, governo. Falo para você que toda a inspiração de Deus é uma direção a ser seguida, mas antes de ser seguida eu tenho que me submeter. É importante a submissão. Você não resiste ao diabo se não submeter primeiro a Deus. Tiago capítulo 4, verso 7. Submeta a Deus e resista ao diabo e ele fugirá. Mas não tem como resistir ao diabo se eu não me submeto à verdade. Tenho aprendido outra coisa. Quando você se submete à verdade, é porque a verdade está fazendo parte da sua atitude e comportamento. Então ela já é a resistência contra o inferno. Você entendeu isso que eu falei? Eu não preciso ficar preocupado, porque se eu já estiver vivendo essa verdade, ela já é a oposição contra as trevas. E é ela que me dá a vitória. A minha segurança é a própria verdade. Não só em mim, mas quando eu me posiciono com ela, porque ela se torna a minha proteção. Ela se torna a minha resistência. E o inferno cai sempre. Sempre vai cair, aleluia. Você sabe disso, eu recebi um negócio simples, uma revelação disso aqui que você conhece, ó, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí ele não é só a vida, ele não é só a verdade, ele é um caminho a ser seguido. Então a verdade é um estilo de vida. A verdade não é a Bíblia, não é um livro que eu tenho e carrego, eu vivo separado dela, errado, isso é religião. Nós não somos religiosos. Diga, eu não sou religioso. É isso aí. É o caminho a ser seguido. Então a garantia da direção a ser seguida chama-se entrega. Não estou falando nada que você não saiba. Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais eu vou ter que fazer mesmo. Não, o mais ele fará. Tudo que eu preciso, ele fará, mas primeiro eu tenho que me entregar. É demais. O sistema de Deus é um sistema de andar com ele no descanso. Andar em fé, andar com ele na verdade, é descansar nele. Aí, Salmo 110, Elinho, senta-te à minha direita. Eu colocarei os inimigos debaixo dos teus pés. Diz o Senhor ao meu Senhor. Está falando a respeito de quem? É um salmo profético. Quem é? Está falando a respeito de Jesus, o Rei da Glória. Legal. Só que na nova aliança, ele é a cabeça, eu sou o corpo, eu também estou sentado lá. Senta, Elinho. Por que você está agitado de pé? Senta. Eu vou colocar os inimigos debaixo dos teus pés. Aleluia! Uhul! Funciona e você está lá descansado, tranquilo. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus adversários e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Quem é o poderoso guerreiro? Eu? Não, ele. Mas aí a gente está nele, a gente está na verdade como um estilo de viver. Pronto, tudo acontece. Diga aleluia. Captei, pastor. Digo a verdade, João 21. Quando você era mais jovem, Pedro, você se vestia, ia para onde você queria. Quando você for velho, vai o seguinte, hein? Quando você se entregar, quando você entender que não dá mais, quer dizer, mas hein? E tal, então olha só, outra pessoa vai te vestir, vai te levar para onde você não deseja. Tem que morrer o homem exterior e se entregar à vontade dele. Pronto, simples, né? Quarta coisa, estou andando rápido. Que então o líder tem aprendido
e chega na maturidade, tem aprendido que precisa manter um relacionamento vivo e apaixonante com a pessoa de Deus. Todo mundo sabe disso. Mas enquanto eu faço disso uma prática, aí está a diferença. Então é a comunhão com Deus que gera vida no meu relacionamento com Ele, gente. Simples assim. A comunhão tem como único propósito conhecer mais e mais a Ele. Aleluia. Só isso. Beleza pura. Quinta coisa que o líder de Deus tem aprendido. Quando ele entra na maturidade, tem aprendido que precisa se manter desapegado do fascínio desse mundo. E aqui tomem cuidado com dinheiro, cara. Dinheiro é um negócio muito perigoso, porque Jesus considerou o dinheiro o outro Deus. Só tem dois. Mateus capítulo 6, verso 24. Elinho, você não pode servir a dois senhores. Me botou na condição de servo e disse que só tem dois senhores. Ou eu sou dele e dinheiro na minha mão será uma bênção. Ou eu não tenho ele no meu coração e o dinheiro será o Deus do meu coração. E me fará tomar decisões e atitudes e motivações completamente controladas pelo dinheiro. Aí, líder que fizer isso está morto. Se tudo que a gente fizer é uma decisão e motivação controlada pelo dinheiro e pensando só em dinheiro e como conseguir dinheiro, eu estou no caminho errado. Porque Jesus, continuando, não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí começa a dizer, depois lá, busca o reino em primeiro lugar, essas coisas serão acrescentadas. Se o líder não treinar a ser dependente de Deus, ele não completará a sua carreira, escreve isso. Se eu ainda estou preso a muito sistema desse mundo, que é legal, tal, muitos cordões umbilicais que me prendem a pessoas, que me financiam. Uma vez chegou um rapaz lá, querendo conversar, pastor, eu preciso falar com o senhor. Ah, beleza e tal, e apresentou um projeto maravilhoso. Eu não conhecia ele, era uma outra pessoa que levou lá. Falei, não, legal, fala aí. Tal, beleza e tal. E aí, cara, pô, que projeto bom, bacana. É, pastor, eu tô esse projeto, Deus botou no meu coração, aleluia, hein? Ó, botou algo no meu coração, meu Deus, isso aí aqui e tal, vi que ele estava empolgado. Eu falei, cara, e aí, como é que é? Está fazendo? Não, eu estou passando aí, conversando com os pastores para receber um dinheiro para começar. Eu falei, pô, não estou entendendo, até parece que Jesus estava assim, né? Jesus ia de cidade em cidade, mas antes, aí gente, manda uma graninha, porque senão eu não posso ir ali para Cafarnaum. Aí realmente eu estou precisando. Gente, vamos lá, pô, me ajuda aí, pô. O que está acontecendo? Naquilo que você sabe que Deus te pediu para fazer, está todo um suprimento de necessidades fantásticas atrás de você para fazer. Agora, não se mete a fazer o que Ele não te chamou, porque não tem suprimento. Mas terá suprimento. Quando você meter, como a gente fala no Rio de Janeiro, mete o pé na jaca e vai, e Jesus vai chegar. Senão nós vamos ser controlados pelo dinheiro. E não pela direção de Deus naquilo que a gente precisa fazer. Tá certo? E aí então, Lucas 8,14 está escrito lá, aqui caiu entre espinhos são os que ouvem, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, aí, as riquezas, os deleites da vida e os frutos não amadureceram, ficaram na pista. Cara, não tem nada de errado nós possuirmos coisas boas, mas que essas coisas boas não possuam o nosso coração. É só esse o detalhe. E a gente tem que saber lidar com isso de maneira bem própria. Beleza? Então, por último, o líder que tem chegado na maturidade, ele tem aprendido que precisa uns dos outros para o seu próprio crescimento. Precisa. Não é uma opção. Eu preciso de você e você de mim. Ninguém faz uma obra sozinho. Nenhum aqui de nós. São pessoas que estão atreladas, agregadas no ministério nosso da igreja lá. São várias pessoas. Todo mundo ligado, fazendo para um só propósito. É o corpo, gente. Não adianta o coração achar, é comigo mesmo. Sou eu, hein? Sou eu. Não funciona. Mas isso tem que ser claro dentro do nosso coração. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós somos enriquecidos, construídos por outras pessoas. Nós somos o resultado desde a infância de outros. Nunca vou esquecer uma mensagem do pastor Paulo Canuto, lá em São Paulo, ele falando sobre sermos costurados por outros. Jamais vou esquecer, aquela mensagem marcou meu coração. Cara, que preciosidade. Nós somos, você é costurado por outras pessoas. Esse é o conteúdo verdadeiro. Então, eu tenho que manter isso em alta.
Deixa eu falar isso aí. Alguém disse, ó, se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Efésios 4,15, veja. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. De quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não tem como. Então, nós fomos chamados para ser líderes. Então, crescer é uma necessidade urgente, não é uma opção. A inspiração da tua maturidade, ouça isso que eu quero te falar, ela levará outras pessoas para o mesmo caminho. E por último, terminando, o que é mais triste numa chamada para liderar é não completar o aperfeiçoamento necessário para a plena eficiência dessa chamada. E às vezes você pode falar assim, pastor, mas está demorando demais, Deus colocou algo no meu coração para fazer aquilo outro. É assim mesmo. Aí, Deus é mineiro, cara. Ele é paciente. Ela levantou a mão ali, é isso aí. Eu sou de Minas. Eu sou carioca, mas eu nasci em Minas, né? Deus é mineiro. Se você não for treinado a ser uma pessoa paciente, não vai completar, não tem jeito. Ah, pastor, mas eu tenho isso no meu coração. Eu também tinha 22 anos de idade. Eu só fui ordenado ao ministério com 34 anos. E o meu coração sempre desejou, eu tenho paixão pela igreja do Senhor Jesus. Cara, minha paixão é aqui, está com vocês, é a igreja. São os ministérios da igreja e tal. É a minha paixão, cara. Só com 44 anos que ele deixou eu começar. E efetivamente, depois ele falou assim, eu quero agora que você vire à esquerda, totalmente, sai desse rumo e vai fazer isso que eu estou te chamando. Aí eu já estava com 49. Senhor, eu estou parecendo Moisés. Tem que ser paciente, porque Ele está te treinando. Outra coisa que eu aprendi, você não vai sustentar situações adiante de crescimento se você não estiver preparado para aquele momento. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Então a gente acha que a gente está pronto para ir, começar a fazer, ir, aquilo outro, e a gente não está preparado. Deus sabe, a gente acha que está, mas Ele sabe. Então Ele vai te preparando, te aperfeiçoando, para que aquele momento chegue e você possa sustentar aquele momento, com o grau da maturidade, da sabedoria que Deus compartilhou no teu coração, ao longo dos anos, de um aperfeiçoamento que te faz ser uma pessoa equilibrada, que mantém, que faz as coisas crescerem. Deu para entender isso aí, gente? Perdão se eu gastei muito tempo para compartilhar isso com vocês, mas está no meu coração isso. E eu sei que aqui tem chamadas, tem pastores, eu quero orar por vocês nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé? Deus é bom. Vou chamar aquele tecladista maravilhoso aqui para tocar nesse teclado. Sempre ajuda. Mas é isso aí, feche seus olhos. Eu tenho aprendido que nós somos, gente, aquilo que está escrito mesmo, né? Nós somos ministros de Deus, embaixadores no nome dEle. Para cada um de nós que está aqui nessa noite, Deus tem um propósito na tua vida. Eu vou te falar, você não escorregou e caiu aqui nesse mundo. Uma das coisas que o inferno confunde o ser humano, e principalmente a igreja, é que eles não prestam, eles não têm valor, que eles vieram, não sabem nem como, e por que eu nasci, e aquilo outro. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito para você. Ele tem algo já preparado. Quando nós começamos então a caminhar com Ele, andar com Ele, Ele vai descortinando o propósito da tua vida, você vai se sentindo valorizado, preenchido. Você não é um qualquer, você não é um ninguém, você tem um nome, você é filho do Deus Altíssimo.
um propósito bem específico para a tua vida, seja no ministério, seja nos dons ministeriais, ou seja no ministério de governo, de auxílio, seja o que for, cara, que Deus tem colocado no teu coração, está valendo o chip que está instalado dentro de você. Anda com Ele, permita que Ele te aperfeiçoe, e você vai cumprir tudinho que Ele tem preparado. Talvez nessa noite você possa me dizer, pastor, mas eu estou cheio de sonhos aqui no meu coração. Eu sei. Eu vou te falar que, na verdade, nós somos a fábrica dos sonhos de Deus, sabia? Porque o que você tem, foi Ele que colocou. Ele sabe distribuir isso na vida de cada um. Pastor, mas no momento, parece até que esse meu sonho está sepultado. Pois é sempre um momento natural de coisas que nós enfrentamos, que tenta, pela inspiração das trevas, abortar aquilo que Deus vai trazer à luz. E Ele vai trazer à luz isso na tua vida. E você não vai gastar um esforço para isso se tornar realidade. Da mesma forma que Ele tirou José de uma masmorra e levou ele para ser governador, porque era propósito. Esse propósito também se cumprirá na tua vida. Eu quero orar, essa é a primeira oração que eu vou fazer, porque nós vamos desenterrar aqui sonhos e planos e coisas que estão no teu coração, que há muito tempo você descartou, porque na humanidade não passou, não tem nem por onde, como é que isso vai. Eu sei bem. Eu vivi 9 anos numa situação que eu precisava de um sonho, e falei, cara, o sonho eu vivia todo dia com uma coisa que era uma oposição, dizendo para mim, jamais, 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 jamais. Um dia Deus começou a abrir portas. Miraculosamente, eu não vou contar porque tem muito tempo envolvido nisso, mas eu quero te dizer, tem dia que chega que ninguém pode impedir, mas você tem que alimentar isso. E é o seguinte, gente, olha só, nós temos um Pai, Ele é o organizador de todos os planos, o inferno não quebrará os planos de Deus. A questão não é olhar o inferno, a questão é olhar a Deus, olhar para Ele. Feche seus olhos. Põe a mão no teu coração se você tem alguma coisa que de repente está aí enterrado. Você está dizendo nos dias de hoje, jamais acontecerá. Planos, propósitos, até mesmo chamadas para outros lugares, para coisas que Ele colocou no teu coração. E nós vamos trazer isso à luz novamente. Nós vamos ressuscitar. Basta apenas você levantar isso no teu coração, voltar a agarrar e segurar. Pai, no nome de Jesus, eu olho nessa noite por aqueles, Pai, que têm aqui chamadas, sonhos e situações que estão no coração, mas por várias circunstâncias, Pai, isso tem ficado no lugar, tem ficado enterrado em algum canto, Senhor, sem esperança para mais nada. Mas, Pai, nós ativamos pela autoridade do nome de Jesus novamente a força dessa visão, desse sonho, no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, Espírito Santo. Levanta isso no coração deles. Eles possam voltar a abraçar novamente, porque aquilo que foi determinado do céu para a vida deles irá acontecer. Não passará a tua palavra envolvida em termos de propósito para as nossas vidas, Pai. E nós quebramos na autoridade do nome de Jesus todo pensamento errado, trazemos cativo a obediência, as mentalidades do inferno que tem impedido, tem abortado isso, Pai, em nome de Jesus. Aleluia! O sinal de Deus não está no natural. Eu vou repetir, o sinal de Deus não está no natural. Aleluia! Pai, no nome de Jesus, eu oro, Senhor, para os corações que se abrem de maneira a serem ensináveis e se entregarem ao aperfeiçoamento. Eu sei que isso envolve um sofrimento que é da nossa carne, ela tem que sofrer mesmo. Mas, Pai, nós nos tornaremos pessoas pelas quais você pode usar, Senhor, aleluia. Muito obrigado, Pai. Ativa isso tudo no coração dos meus irmãos, a compreensão. Eu te peço que a ação do Teu Espírito Santo seja mais alta que eu possa imaginar, para que eles tenham isso muito bem registrado no coração, e eles venham a